Boa tarde, minha gente. E aí, nova semana. Que a sua semana seja muito produtiva, com muita luz e muita proteção. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto de extrema importância. Nossa live Prefeitura Digital. Hoje estamos aqui para falar com a nossa querida psicóloga, a doutora Dorca Guimarães Soares. Ela que vai falar realmente com respeito da saúde mental, pois ela é terapeuta comunitária, criadora do projeto Revitalização Pessoal, encontros temáticos, uma experiência de um trabalho além da ambiência terapêutica de uma unidade de saúde mental da SMS de Goiânia. O CAPES, que é ela, onde ela trabalha, ela é lá da Esperança. Ela trabalha há quase 20 anos, então provavelmente ela vai ter muito o que falar, já que ela é escritora. Ela já escreveu 3 livros, não é isso mesmo? Eu quero dizer, doutora Dorca, muito bem-vinda, boa tarde. É muito bom a senhora estar aqui para falar de um assunto que realmente estamos abordando, Setembro Amarelo. Fique à vontade. Boa tarde, dona Thelma. E eu gostaria de aproveitar o momento para parabenizá-la pelo trabalho. Eu tenho acompanhado, né, pelas redes sociais o trabalho que você está realizando, puxou a turma para fazer nessa área social. E aí, esses dias eu estava pensando, sabendo que você já trabalhou, né, parece que na África, como missionária, então eu entendi o porquê desse espírito, né? E eu fico muito feliz de dizer para você que nós somos irmãs de fé. Então, fico bem Como a senhora já escreveu 3 livros, né? Todos pensados e gerados, né? De um sofrimento, né? De paralisação de muitas vidas, né? Dos usuários do SUS, em serviços especializados, em saúde mental, em assistência psicossocial. Bom, então eu tenho certeza que hoje a nossa live é um assunto realmente que vai ajudar muitas pessoas. A senhora, na área da psicologia, tem muito que trazer aqui hoje, o reforço e falar das ações, da prevenção, né, ao suicídio, os cuidados com a vida e com a saúde mental e física que todos nós precisamos. Então, doutora, lembrando até que nós já estamos aqui sem uso da máscara, mas estamos seguindo com o protocolo, e todos os demais que estão aqui, eles também têm que seguir, porque nós bem sabemos, doutora, que a pandemia não acabou. Nós precisamos sim, mantendo distanciamento, fazendo uso da máscara, ainda assim que estejamos vacinados, né, com imunidade, imunizados, mas devemos seguir sim. Doutora, temos já perguntas, vamos começar destacando a importância de debater este tema aqui na Prefeitura Digital. Inclusive, eu quero aproveitar todas as pessoas que estão agora nos acompanhando através das redes sociais, Live Prefeitura Digital, o Facebook e o Instagram. Eu quero dizer meu muito obrigado. Sabe por que todas as segundas eu estou aqui? Porque você está aí do outro lado, exatamente isso. Porque se você não estivesse comigo aqui neste horário, nós não estaríamos aqui apresentando esta live, trazendo pessoas para trazer esclarecimentos, tirando as dúvidas. Então, doutora, vamos voltar ao nosso assunto, que o nosso assunto é muito sério e é de suma importância, e tenho certeza que a senhora vai tratar aqui com muita responsabilidade. Como a gente sabe que nesta live, doutora, podemos ajudar, né, muitas pessoas que estarão nos assistindo, vamos falar sobre a prevenção ao suicídio. Bom, a Amanda relatou o seguinte no Twitter: tem várias notícias que circulam, muitas das vezes falando da pandemia e os casos de depressão, ansiedade e suicídio. Não sei se acredito em tudo isso. Eu gostaria de saber, doutora, se em meio a essa pandemia aumentaram os índices do suicídio e por quê. Esta veio a pergunta da Amanda, que deixou lá no Twitter. Sim. Nós sabemos que qualquer alteração que tem, né, nesse modo corriqueiro de vida nossa, porque nós somos seres de rotinas, nós formamos os hábitos, depois os hábitos nos formam e nos direcionam. Então, quando nós temos uma rotina traçada, exposta, por mais que ela nem seja confortante, mas quebrar essa rotina é difícil. E então, quando chega uma pandemia, dessa curvatura, né, que chegou a pandemia do coronavírus,
em um momento em que a sociedade já sofria, né? Nós não podemos ver nada em termos de linear, causa e efeito. Então, não é uma coisa só. Na saúde mental, a gente vê que aquelas causas, né? Existem diversas causas do suicídio. Então, tem aquelas causas pré-determinantes que já estão ali embutidas, tem as causas sociais, que vêm as vivências, e tem as causas precipitantes, aquelas que surgem. Então, a pandemia, ela veio como essa causa precipitante de um processo já esfacelado, uma sociedade pós-moderna, com perda de valores, com a tecnologia que lá na frente tem uma resposta sobre ela, eu vou deixar. Mas nós já vimos num mundo muito difícil, com uma estrutura política complicada, com uma situação econômica difícil, e quem está na ponta trabalhando percebe muito isso. Lá nós estamos lidando exatamente com a pobreza, com as necessidades. Então, quando surge a pandemia, é esse fator precipitante. Então, tudo leva, né? Por que os suicídios aumentaram aqui, nesse momento? Por conta da pandemia. Nós não temos estatísticas ainda provando e mostrando que o suicídio teve esse aumento agora por conta da pandemia. O que nós temos na nossa prática são casos de ideações suicidas. Ideações e, às vezes, planejamento. E que nós estamos tentando, né, dar uma condução nisso aí. Agora, muito mais está a situação do suicídio, a ideação, não por conta da pandemia, conforme os relatos que nós temos do sofrimento, mas por conta da fome. Nossa. Da fome. Os nossos usuários no CAPS, eles têm saído de casa 100 dias que eles não estariam agendados. E eles vão até o serviço ver se tem algum pedaço de pão que sobrou, se tem alguma coisa. E até porque eles confiam que nós vivemos, né, organizando cestas ou fazendo uma vaquinha. Então, eles estão constantemente indo buscar alimentação. Então, eu hoje, se perguntar, Dorcas, essa ideação suicida, ela está mais por conta da própria pandemia, eu diria que seria mais por conta da necessidade. Muitos perderam o emprego, muitos baixaram o salário, né? Então, mas não resta dúvida que nesse contexto atual agora, nós ainda não temos muita coisa assim decisivas para dizer, mas que aumentou muito a ideação suicida. Bom, de repente você está aí, está chegando agora, né? Estamos falando do Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. Eu quero que vocês enviem a sua pergunta, tire as suas dúvidas. Aqui está a doutora, ela que é psicóloga, né? E ela que realmente trabalha na ponta, que ela já está há quase 20 anos dentro de um CAPS, com esses atendimentos. Então, ela vai estar aqui falando com propriedade, porque é o dia a dia, né, o seu atendimento. Agora eu quero, doutora, que a senhora responda o Ângelo Maia. Ele é morador do setor das Nações e pergunta o seguinte: como identificar as pessoas que estão sofrendo ou que necessitam de ajuda para não desenvolver a ideação suicida? Bom, identificar as pessoas que estão adoecidas, isso é muito importante. Mas primeira coisa que vem, né, que indica esse caminho, é ter o mínimo possível de conhecimento sobre esse algo, sobre esse adoecimento. Né? Porque fica difícil a gente perceber um adoecimento, perceber a necessidade de fazer uma intervenção, um encaminhamento, de ser um suporte, se a gente não conhece. Nós precisamos conhecer além do conhecimento do senso comum. Né? Então, a primeira coisa é essa. E a segunda coisa que eu acho muito importante é a pessoa desenvolver dentro de si, né, recursos internos mesmo, de compaixão, de misericórdia. Né? Nós sabemos que misericórdia significa trazer a miséria do outro no coração. Não adianta a gente ter
todo o equipamento, técnicos, né? Mas se a gente não tem essa misericórdia, se a gente não desenvolve um sentimento empático de se colocar naquele lugar, naquela situação, eu poderia estar nessa situação também, né? Porque nós somos seres de concretude, nós sabemos avaliar o outro a partir de nós. Então, é isso, ter o conhecimento mínimo possível, ter essa capacidade empática, né? E se disponibilizar a fazer algo, a encaminhar, a estar com essa pessoa. Muito bem esclarecido, viu? Tá aí, Ângelo, a resposta, a doutora aqui, respondendo com muita perspicácia. Dona Dorcas, quais os principais motivos ou fatos que podem desenvolver ou piorar a ideação suicida? Ah, não, é a outra. Produção, essa é a quarta? Deixa me ver. Aqui, olha, estamos ao vivo, é assim, as perguntas vão chegando e a produção vai mandando pra gente, tá? Bom, a psicóloga Yasmin Figueiredo, psicóloga. Oi, Yasmin, prazer, viu? Você está nos acompanhando, assistindo a nossa live. Ela comentou em um vídeo do Instagram. Não é porque a pessoa tem algum transtorno mental, como depressão, ansiedade, que ela vai cometer o ato suicida. Dorca, está correto afirmar que algumas pessoas que passam por esses transtornos não possuem o sintoma do suicídio? Corretíssimo. Olha. Corretíssimo. Por quê? Para ter essa ideação suicida, é muita coisa que vem, né? Durante a vida da pessoa, né? Somatizando. Então, ela precisa. Tem pessoas que têm o transtorno, mas elas têm recursos internos. Elas lidaram com a história de vida, com o referencial de vida da infância, da adolescência. Se foram muitas histórias, muitos momentos, muitos episódios traumáticos, ela conseguiu dar uma ressignificada nisso e no arquivo da memória ficou um conteúdo mais leve, né? Agora, quando a pessoa ela não consegue fazer isso, a sua história é gravada, levada para o arquivo com todas as dores e ela não tem oportunidade para fazer isso, fazer um recomeço. Eu gosto de brincar com a turma assim. Às vezes pergunto assim, Dorcas, o que eu faço para melhorar a minha vida? O que eu faço para esquecer isso? Fazer as pazes com o passado. Né? Para mim, isso é algo, eu fazer as pazes com o meu passado, chegar nele e fazer as pazes. Se a gente não conseguir amá-lo, mas pelo menos ser assim, caridosos com ele, né? Respeitosos com ele, porque ele foi o meu passado. E naquele momento foi o que se me apresentou, ele é meu. Então, muitas pessoas, grande parte das pessoas que têm transtorno mental não chega a desenvolver a ideação suicida. E, no entanto, tem pessoas que não têm o transtorno, não é cometida desse sofrimento e passa pela ideação, né, pelo planejamento e executa o ato. E de fato, né, a senhora realmente está explicando todas as pessoas que estarão nos acompanhando através da live Prefeitura Digital. Estamos diretamente aqui falando de um assunto que é o Setembro Amarelo, que é um trabalho da campanha de prevenção, né, que a Prefeitura realmente abraçou, porque é um assunto sério, aqui produção, por favor, é um assunto sério e que realmente tem que ser falado, né, doutora? A senhora, mais do que nunca, como psicóloga, está aqui para tirar as dúvidas. E dúvidas, muitas das vezes, emblemáticas, que é do nosso internauta, Luiz Otávio, morador do Jardim América. Ele pergunta: como a população pode ajudar na prevenção ao suicídio? Pois é. Acho que a gente até já falou um pouquinho disso. Pois é, mas... Como a população pode ajudar? Primeiro, essa população tem que ter um conhecimento mínimo do que seja o suicídio, né? Ela tem que ter um preparo, no mínimo, emocional, psíquico, emocional, porque o suicídio é um tema pesado, né? Que vem contra nossos valores éticos, sociais, religiosos, né? E a herança que nós temos, cultural, é que o suicídio realmente ele afeta. Eu gosto de dizer, Thelma, tem uma frase que diz o seguinte, né, aquele Van Gogh, né? Van Gogh. Ele diz o seguinte,
que os suicidas faz com que os seus familiares e seus amigos se sintam seus assassinos. Né? Então, é uma coisa assim, bem séria e bem complicada. Mas com essa compreensão e a boa vontade, aquela compaixão que nós falamos, é possível. Tem a Cleisa Garcia, que é repórter da Record, ela escreveu um livro, Sobreviver, e ela utiliza, ela coloca um conteúdo do psiquiatra Neuri Botega, que desenvolveu um código bem simples, bem objetivo, bem acessível à população. É o código chamado ROC, né? O R de risco, que a pessoa pode conversar sem tabu, conversar com o outro e perguntar sobre os seus dilemas e perguntar sobre essa ideação suicida. Até porque isso tem que ser falado às claras, né? Não é na escuridão. Então, e o O? O O é de ouvir, de escuta, de escutar o que o outro está dizendo. Aquela escuta, o que dificulta às vezes as pessoas fazerem, né, seguir esse código, é que ouvir a pessoa sem julgamento, né, com empatia, com respeito pelo conteúdo, com sigilo. Então, tudo isso, e que às vezes nós não somos treinados, porque a fala do outro me ameaça os meus conteúdos, né? Me traz medo às vezes, porque às vezes se confunde com a minha situação, que é meio parecida com o que o outro está vivendo. Mas o ouvir. E o outro é conduzir ou orientar, o C de conduzir ou orientar. Primeira coisa, essa orientação pode ser feita. Você está com esse planejamento, você está com essa ideação, recorre, né, ao CVV, porque lá você vai ouvir, logo de início, vai ouvir uma palavra. Né? E aí se reporta a qualquer unidade porque o nosso serviço, né, ele é de porta aberta. E qualquer unidade básica de saúde faz esse encaminhamento. É só comparecer na unidade, faz esse comparecimento que eles fazem o encaminhamento para o CAPS, para o acolhimento e para essa pessoa ser assistida. É isso aí. De repente você está entrando agora, todos os internautas, está acessando as redes sociais da Prefeitura Live Digital, Facebook, o Instagram, e vocês estão deparando. Que assunto é este? Mas a iniciativa da Live Prefeitura Digital foi realmente trazer ela que realmente está aqui para falar e tirar todas as dúvidas. A doutora Dorcas, ela que é psicóloga, né? Especialista em doença mental, ela é terapeuta comunitária, criadora de um projeto de revitalização pessoal. Ela faz encontros temáticos, uma experiência de trabalho além da ambiência terapêutica de unidade mental do SMS de Goiânia. O CAPS Esperança. Então está aqui a nossa querida doutora Dorcas. Eu quero aproveitar, já que estamos falando de um Setembro Amarelo, eu quero dizer que dentro do Paço Municipal também temos psicólogas dando acompanhamento quando é necessário a pessoas também. Vamos lá o vídeo? Não saia daí, já eu volto com você. Houve-se um tempo, né, que não se falava de suicídio, era um tabu, e dessas dificuldades relacionadas à saúde mental. Então entendeu-se com o tempo que é muito importante esse tema e falar sempre vai ser a melhor solução. Nós da Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho, né, sempre tivemos uma cultura de acolher esse trabalhador e em relação a esse mês não seria diferente essa postura. Lá na Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho, né, a gente tem uma equipe multidisciplinar que já acolhe esse trabalhador. Referente, né, à saúde física, a dificuldades laborais desse trabalhador e a saúde mental também faz parte disso, porque houve-se um tempo que pensava só em saúde física, né, e a saúde mental também prejudica em relação às funções de trabalho. Então a equipe multidisciplinar, nesse mês a gente se preparou para acolher esse trabalhador. Existe um slogan, né, quem cuida do cuidador?
Então, somos todos servidores e para servir esse trabalhador em um momento que ele necessite. Então, caso, né, há indícios de saúde mental prejudicado na família, ou se você tem pensamentos ruins, pensamentos de automutilação, então é importante que você se reconheça, se conheça e se previna. Pelo menos um mês, né? A gente vai falar sobre isso. Só a própria pessoa sabe o que ele sente, o que ele pensa, como ele sofre. Existem fatores de risco que a gente precisa ficar atento. Dentre eles, a saúde mental, né? Como que anda. Então, existem períodos, né? Que a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ele pode até desenvolver um pânico, que é algo mais grave, transtornos psíquicos e, principalmente, ideações suicidas anteriores. Então, é um pensamento recorrente. Ele não vem à mente e passa. Ele vem sempre sem ser convidado, a pessoa não planeja, a pessoa não quer, mas ele aparece. O que você vai fazer com ele? Então, às vezes, esconder não te ajuda. Você olhar para ele, você conversar sobre essas dores, pode aliviar. Estamos num período crítico, um período de pandemia, onde o que incomodaria 30%, 20%, agora incomoda 80%, 90%. Nós, funcionários públicos, a gente continuou trabalhando, né? Algumas pessoas se trancaram, se fecharam e a gente foi auxiliar, atender mesmo esse público. E agora que está um período mais tranquilo da pandemia, é que muitos transtornos, muitas situações, muitas queixas estão aparecendo. Então, agora que esse servidor ele está se permitindo olhar para ele, perceber esse cansaço, perceber essa estafa mental mesmo, essa fadiga. Então, esse Setembro Amarelo não é só em relação ao suicídio, é mais importante, é um tema, mas ele trata desse pensamento coletivo, desse cuidado que se deve ter com esse trabalhador. Porque muitas pessoas acham hoje o modismo ir para academia, né? Ir para terapia parece que é feio, parece que é ruim. Não é, cuidar do corpo, mente, da alma, do espírito, isso faz parte do ser integral. E é isso que o Departamento de Gerência e Saúde do Trabalhador, do Trabalho, a gente prega. Existem palestras, se você se sentir em algum momento com algum pensamento ou tiver algum colega, pode encaminhar para esse departamento que a gente tem uma equipe pronta para acolher, para ouvir, para orientar, encaminhar para a rede, né, esses trabalhadores que necessitam desse cuidado especial. Olá, estamos de volta à nossa live Prefeitura Digital. Eu quero dizer a todos os internautas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Bom, este vídeo, ou seja, a nossa live de hoje vai ficar gravado no YouTube. Então você pode ir acompanhando, até mesmo revendo as perguntas e a resposta da nossa querida doutora Dorcas, ela que realmente está aqui para tirar muitas dúvidas. Ela é psicóloga. Bom, doutora, vem mais uma pergunta lá do setor Jaó. A Emanuele diz o seguinte: a tecnologia é um avanço da humanidade no qual não podemos reclamar, mas as redes sociais podem levar ao suicídio? Pensando, né, partindo do pensamento, daquele pressuposto de que o nosso pensamento, a nossa vida, que nós já até abordamos um pouquinho, não é de forma linear, não é só a tecnologia em si que pode levar ao suicídio, mas pensando de uma forma sistêmica, de uma forma circular, né? Por que as pessoas, por que a mídia a tecnologia ela é importante na nossa vida? Eu falo num dos meus livros, né, um tema o seguinte: vivemos num mundo de perdas e ganhos. Isso é indiscutível. Qualquer atitude, qualquer conduta nossa, nós vamos perder algo para ganhar algo. Então, e não é assim, e tem um enunciado, né, desse tema que é assim: nós vivemos na corda bamba das polaridades, perdas e ganhos, em tudo na vida. Então, não é diferente com a tecnologia. A tecnologia, ela pode nos construir, né? Pode servir como elemento de construção da nossa vida, mas também ela pode nos desmoronar,
porque a nossa vida é sempre construção e desmoronamento. Quando ela não é utilizada de forma com senso crítico, com seletividade, né? E a gente já não está bem, já estamos nos esvaziando de amizades, de relacionamentos significativos, quando a coisa dentro de casa não está legal, quando no nosso serviço, na nossa escola, em todos os lugares, então a gente se refugia e com muita proposta interessante, né, que vem nas tecnologias, e isso faz com que, às vezes, se prende um tempo maior do que deveria a isso. E do outro lado, nós temos conteúdos esvaziados de valores, que tenta destruir uma ética, e que passam esses conteúdos para as pessoas. E quando não se tem esse senso crítico, essa seletividade, vai absorvendo, principalmente os nossos adolescentes, as nossas crianças. Então, quando tudo isso pode ser uma causa precipitante, sim, para chegar a esse, né, perdendo todos os relacionamentos significativos. Estar rodeado por amigos, jogando e tudo, mas não tem, na hora da sua necessidade, na hora da sua tristeza, da sua angústia, do ombro amigo, Tá não só. tem. Bom, vamos mais de perguntas, viu, doutora Dorcas? Maria Luísa pergunta: existe grau de pensamento suicida? Não, de pensamento não. Existe grau na ação, no conjunto de ação suicida. Porque quando a pessoa pensa, né, ela chega a um ponto de pensar, eu não tenho mais sonhos na vida, meus sonhos foram embora. Esses dias uma senhora de Maceió, né, me disse, pediu para mandar um livro para ela, e ela disse, acabou todos os meus sonhos, eu não tenho mais sonhos, a pessoa está vazia. E eu brinquei com ela, falei, puxa, como é bom, porque quando a gente esvazia de nós mesmos, é hora de encher-se de Deus. Então agora é hora de Deus entrar aí e colocar os sonhos dele, e com certeza as coisas vão funcionar. Porque os seus sonhos até então, até aqui, só lhe deixou nessa situação, né? Então, os meus sonhos vaziaram, eu não tenho sentido, não tenho mais por que viver. Então, o suicídio, ele passa pelas 3 etapas. A ideação, primeiro eu penso, tudo começa na cabeça, tudo começa no pensamento, né? Por isso que é chamada ideação. Eu penso que a vida não está legal, eu sei que não está, essa vida não tem significado para mim. Não era isso que eu